Romanos, no capítulo 8, no verso 31 ao verso 39, que nós vamos mergulhar em um dos textos mais encorajadores, aleluia, e poderosos das Escrituras. Como nós falamos aqui no Romanos, no capítulo 8, do 31, o apóstolo Paulo nos dá uma garantia inabalável do amor de Deus e da segurança que temos em Cristo Jesus. Então vamos ler juntos nessa noite. Diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, queridos, como nós falamos aqui, nós vamos mergulhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na incomparável proteção de Deus, no grande amor que Deus tem para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ver aqui que Paulo, ele levanta a desafiadora e triunfal. Louvado seja o nome do Senhor, 5 perguntas, sem respostas, designadas a dar aos crentes, aleluia, uma profunda garantia de segurança espiritual. Então, como nós falamos aqui no verso 31, que diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então Paulo começa com uma pergunta retórica, como nós falamos aqui, que nos lembra da soberania e do poder de Deus. Aleluia! Então, se o Criador do Universo está do nosso lado, quem pode realmente se opor a nós? Louvado seja o nome do Senhor! Por isso que ele diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Assim como, aleluia, a palavra do Senhor relata que Eliseu e Geazi estavam numa casa, e Geazi, aleluia, olha para fora e vê muitos cavaleiros, muitos homens de guerra cercando-os. E o texto relata, aleluia, que ele se desespera e fala: Eliseu, maior são os que estão com ele do que nós dois. E a Bíblia diz que Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos espirituais de Geazi. E ele pôde contemplar que maior é o que está conosco do que estão com eles. Um com Deus é maioria. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, queridos. É uma pergunta retórica. E no verso 32 nós vamos ver aqui: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também a ele todas essas coisas? Aleluia! Então a maior prova de amor de Deus foi dar o seu Filho, Jesus, pelas nossas vidas. Aleluia! Então, se ele fez isso, aleluia, não nos dará também todas as outras coisas que precisamos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Então essa é uma garantia de que Deus cuida de nós e provê tudo o que necessitamos, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos hoje no texto da lição, que nós vamos passar por dessabores, nós vamos passar por lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Salmo 27:1 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O salmista fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a nossa confiança está no Todo-Poderoso. Aquele que entregou o seu Filho por nós é o nosso protetor. Se Deus é por nós, queridos, nenhum inimigo vai prevalecer.
A calúnia não vai prevalecer. A luta não vai prevalecer. A fome não vai prevalecer. Aleluia, porque nós temos um que intercede por nós. Como nós falamos, hoje Jesus é o nosso advogado. Aleluia, nós fazemos os nossos pedidos. Em nome de Jesus, Ele intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós falamos, se Deus é por nós, nenhum inimigo vai prevalecer contra a minha, contra a sua vida. Aleluia. E aqui no verso 33 vai dizer, quem tentará, aleluia, a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É Deus que nos justifica, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, como nós falamos aqui, é a justificação divina. Aleluia, nós somos declarados justos por Deus através de Cristo. Nenhuma acusação contra nós pode prosperar, pois o próprio Deus nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Como louvou, que a nossa missionária Celeste já recordou, que Teixeira, um grande amigo dele, louvava na igreja. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. É a Bíblia que diz, queridos. Não há condenação contra nós, nós somos justos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 34 vai dizer, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Então aqui, querido, Jesus não apenas morreu, ressuscitou, mas Ele também está à direita de Deus intercedendo por nós, porque como nós falamos, nós temos um advogado celestial que intercede constantemente ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos aqui abrir o capítulo 50, no verso 8 e 9 de Isaías, vai dizer, perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo, o profeta diz. Compareçamos juntamente. Aleluia. Quem é o meu adversário? Ele pergunta. Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. A quem há que me condene? Aleluia. Nós vemos aqui o profeta Isaías falando. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o acusador não tem poder contra os justificados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus que ressuscitou está à direita de Deus, intercede por nós e Ele é o nosso defensor e garante a nossa absolvição. Então, queridos, nos dias atuais, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos as pessoas falando assim, abre aspas, cicrano ficou a vida inteira nos bares tomando, se embriagando, e agora virou crente. Fulano passou a vida inteira nos pagodes, no samba, e agora virou crente. A Bíblia diz que não há condenação, irmãos. Aleluia! A partir do momento que você se coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você muda a tua postura, aleluia, de perdido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquele que andava num charco de lama e coloca os seus pés sobre a rocha, querido. Nós somos justificados pelo Senhor. E Ele garante a nossa absolvição. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Aí vem outras 5 perguntas. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo lista aqui, aleluia, circunstâncias difíceis. Como nós falamos aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E afirma que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verso aqui 36 diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque por amor de ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos reputados como ovelha para o matadouro. E o verso 37 diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia, nós não apenas vencemos, mas somos mais do que vencedores através de Jesus que nos ama. Aleluia, a vitória que nós temos em Cristo é completa e assegurada.
E quando ele fala, nada pode nos separar, Paulo ele finaliza com uma poderosa declaração de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem aleluia, poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar, querido, do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso diácono Francisco aqui falou hoje em Jeremias. Aleluia, se nós formos ver aqui o verso 31, capítulo 31. Aleluia, verso 3, Jeremias diz, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, queridos, o amor de Cristo é imutável, inabalável, é eterno. Nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, pode nos separar desse amor em Cristo. Como nós falamos, somos mais do que vencedores nessa noite, queridos. Aleluia! Então, queridos, uma reflexão nessa noite, uma aplicação. Ou seja, esse texto nos convida a confiar plenamente na segurança que temos em Cristo Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, a confiança na proteção de Deus. Aleluia, porque não importa quem ou o que se levante contra nós, Deus é maior, Ele está conosco, Ele nos sustenta. Ele não vai nos deixar desamparados, queridos. Ele não vai deixar que nos caluniem. Ele não vai deixar que nós passamos por situações vexatórias. Ele não vai nos deixar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, envergonhar o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que nós passamos pelas lutas, pelas provas, dando glória a Deus e dando aleluia. E eles não entendem. Como é que pode? Nem parece que está na prova. Quando a gente vê um crente, ele está sorrindo e dando glória. Que prova é essa? E no mundo é diferente, queridos. Quando nós estamos passando por luta, é por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso? Deus me odeia? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um que intercede por nós, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Outra aplicação, o descanso na justificação divina. Aleluia, nós não vamos carregar o peso da acusação ou da condenação, porque Jesus já pagou o preço de sangue, intercede por nós, como nós já falamos nessa noite. Aleluia! E a segurança no amor de Cristo, queridos. Ou seja, nas provações da vida, nós devemos se lembrar de que nada pode nos separar do amor de Cristo. E esse amor é firme, ele é constante, ele é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, querido, que nós vemos o mundo, aleluia, quando nós estamos, às vezes, passando por lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos passando por provas e, às vezes, nós no desespero, a gente abre a nossa boca para falar com quem não merece ouvir. E a pessoa fala, cadê o teu Deus? Aleluia, dessa forma. Quantas vezes a gente, na nossa angústia, aleluia, louvado seja você na nossa ansiedade, vamos desabafar com alguém e fala, você está indo na igreja para quê? Você está passando por isso? Eu estou no mundo e não passo por isso. Que Deus é esse que você serve? Que é dessa forma que eles falam, aleluia, ao nosso respeito, queridos. Então nós devemos ser como aquela mulher sunamita, a qual a Bíblia diz que quando ela viu o profeta passando na frente da tua casa, ela fala com o seu marido, olha, meu marido, ali passa um grande homem de Deus. E o texto vai dizer que ela era uma mulher abastada, ou seja, uma mulher rica. Não precisava de nada. Aleluia! E o marido consente em ela fazer um quartinho ali para o profeta repousar a sua cabeça. E o texto vai nos dizer que, feito aquilo, ele pergunta ao seu homem que andava, que se encostava aos ombros do profeta, o que essa mulher precisa? Pergunta a ela. E ali Jazim responde, olha, ela é rica. Porém, o marido dela já tem uma idade avançada. E ela não tem filho. E o profeta manda avisar, olha, fala para ela que no tempo determinado por Deus, ela vai gerar um filho no ventre. E a primeiro momento, quando ele manda esse recado, ela fala, olha, meu Senhor, não minta para a tua serva. E no tempo determinado por Deus, o texto vai nos dizer que ela concebeu e teve um filho. Aleluia! Passado alguns anos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele está no campo com o pai, sente uma dor de cabeça e volta para a casa da mãe.
Chegando lá, ele expira e morre. Imagina o desespero de uma mãe perdendo o filho. O texto vai nos dizer, queridos, que ela pega o filho, deita na cama o filho e vai a quem poderia resolver o problema dela. E o texto vai nos dizer que naquela caminhada até a casa do profeta, as pessoas perguntam: "Ei, Sunamita, vai tudo bem?" E ela disse com o filho morto dentro de casa: "Vai tudo bem." Aleluia! Ela não pegou um smartphone e começou a botar no Facebook que Deus não existia, que Deus deu e agora tomou dela, porque Deus não toma aquilo que dá. Aleluia! Porém ela foi: "Olha, eu não pedi, o Senhor quis me dar, o meu filho está morto." E o profeta vai lá na casa dela e ela recebe um milagre, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Hebreus 13, verso 5 e 6 diz assim: "Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei." Aleluia, de maneira com que, aleluia, ou seja, que com confiança ousemos dizer: "O Senhor é meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem." Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali aquela mulher recebe o milagre, queridos. Ela não murmurou. Aleluia, ela não questionou a Deus. E ela recebe o milagre. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Como eu disse que ia ser breve, essa mensagem, ela deve fortalecer a nossa fé e nos dar coragem para enfrentar qualquer desafio, queridos. Porque nós somos amados por Deus, justificados por Cristo e mais que vencedores em todas as coisas. E que nós vivamos cada dia com a confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém? Fique de pé nessa noite, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor para dar encerramento ao culto dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor.